sou a professora Zezé Barino e eu trabalho com a matéria mais bonita do mundo, o português. É bonita sim, a questão é como a gente estuda, pode ter certeza disso. E eu estou aqui para conversar com você sobre o concurso de Itapecerica, que terá a banca Fundep como responsável. Bem, em primeiro lugar, me apresentando, eu tenho mestrado, especialização e graduação especificamente em letras e 36 anos de experiência em concursos públicos. Ou seja, o que eu ofereço para você é conhecimento e experiência, certo? Vamos lá. Conversando sobre esse concurso, eu peguei aqui o programa de língua portuguesa para todos os cargos, tanto de nível médio quanto médio técnico e nível superior. O que você vai observar nesse caso? Nós temos, obviamente, a parte de texto nesse concurso. E quando nós falamos aqui dessa parte de texto, entra para a gente a compreensão, que é a leitura daquilo que está explícito no texto, e a interpretação, é aquilo que vem implícito. Pode ser por meio de um pressuposto, de um subentendido, tá? Nós temos a questão da significação das palavras. Todas as vezes que a gente trabalha com sentido, nós estamos aqui falando de semântica. Então aparecem lá questões que você precisa compreender o sentido daquela palavra dentro do contexto, ou seja, da situação na qual se insere. Não basta saber o significado da palavra, tem que observar qual o sentido que tem dentro do contexto. Também em relação a texto, tem a questão de gêneros e tipos textuais. Quando a gente fala, por exemplo, em tipos textuais, que é a tipologia, você sabe a diferença de um texto descritivo para narrativo? Ah, sabe, esse é tranquilo, né? E um texto expositivo para um texto argumentativo, você sabe? E quando você tem um texto que a gente chama de injuntivo, você sabe o que é isso? A gente precisa saber. A gente precisa conhecer as figuras de linguagem, tanto de sintaxe, né, de pensamento. Nós temos aqui a figura de linguagem. Por exemplo, a diferença de uma metáfora para uma comparação. Você sabe qual é? É tão simples. Se eu falo para você, ele é um leão, eu digo que ele de fato é um leão. Isso é uma metáfora. Eu peguei as qualidades dele, do leão, e eu falei que ele é um leão, porque são elementos afins. Agora, quando eu digo ele é como um leão, e eu coloco esse conector aí, né, esse como, um tal qual, né, essa conjunção, se eu coloco, isso passa a ser uma comparação. Viu? Olha só, uma dica tão pequenininha aí que ajuda você a resolver uma questão enjoadinha na prova. Quando você fala de articulação textual, observando aqui o uso de coesão e coerência textuais. Então veja que aparece aqui pra gente essas questões, por exemplo, da conjunção. A troca de uma conjunção por outra. Veja que eu troquei o como pelo tal qual, porque indica também comparação na minha frase anterior. Eu não troquei pelo conforme, porque o conforme indica conformidade, e não é o caso dessa frase. Então a gente tem que trabalhar a coesão e a coerência assim, na prática. Veja que a gente tem a morfossintaxe, então a gente tem a morfologia, que são as classes de palavras, são aquelas 10 classes: artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Mas não é só reconhecer, não. Isso aqui é um advérbio, isso aqui é um pronome. Não. Eles querem o emprego. Você sabe quando eu uso o pronome demonstrativo este, o esse, o aquele? Você sabe quando eu uso o pronome relativo cujo? Você sabe qual é a diferença de uso de um verbo no modo indicativo, no subjuntivo ou no imperativo? Tá aqui, ó. Isso é cobrado, olha só. Modos verbais, eles especificam o que eles querem. Por exemplo, dentro da morfologia também aparece a formação de palavras. Então, você tem lá
a palavra incomunicabilidade, que tem um prefixo in, que indica negação, o dade, que indica característica, o bile, que na verdade é o sufixo vel. O sufixo vel sempre se transforma em bile antes do sufixo dade. Por exemplo, legível, legibilidade, provável, probabilidade, né? E assim vai, dirigível, dirigibilidade, que indica possibilidade. Então, porque tem um prefixo que indica negação, um sufixo que indica característica e o outro que indica possibilidade, na formação eu percebo que esta palavra tem qual significado? Então eu vou observar que ela significa a característica, por causa do sufixo dade, de não haver, por causa do prefixo in, possibilidade, por causa do sufixo bile, de se comunicar. Viu? Assim você chega direto no significado da palavra, por exemplo. Veja que nós temos aqui também a questão da estrutura da oração e período, ou seja, a sintaxe. Então entra aqui dentro o sujeito, o predicado, entra o verbo transitivo direto, indireto, intransitivo, de ligação, entra pra gente o complemento nominal, adjunta de nominal. Você sabe a diferença de um para o outro? Pois é, isso é muito simples. Você vai olhar e vai falar, gente, mas é só isso? Sim, é simples assim, tá? Você vai ver. E também de oração, porque você vai perceber que quando a gente fala de orações, se a oração é coordenada, subordinada, que tipo de subordinada? Se ela é subordinada adverbial, substantivo ou adjetiva, isso vai trabalhar exatamente em relação à pontuação. Nós precisamos saber tanto o período simples quanto o período composto para a gente saber pontuação. E veja que temos concordância, regência, crase e a colocação pronominal, que é próclise, mesóclise e ênclise. Quando a gente tem um pronome pessoal oblíquo átono, o me, te, se, ou, a, lhe, nos, vos, os, eles ficam depois do verbo, antes do verbo ou no meio do verbo. Isso daí que é próclise, mesóclise e ênclise. A gente estuda de uma maneira bem direta, sem enrolação, e você vai perceber que isso daí é muito mais simples do que o que parece, tá? E veja que aparece aqui também a questão da variação linguística. Se aquilo que você está usando é, por exemplo, da linguagem oral, se aquilo não é da linguagem oral, se aquilo ali é de um nível mais formal ou não, tá? Tudo isso a gente precisa saber quando a gente fala desse programa da Fundep. Bem, para estudar isso tudo aí, ou você pega uma gramática e vai comer um pouquinho dessa gramática todo dia e não vai surtir efeito. Sabe por que não vai surtir efeito? Porque, na verdade, você tem que saber como usar isso que você vai estudar. Não é simplesmente decorar tudo. E nada melhor do que um curso de português em questões comentadas. Eu selecionei 100 questões de português da banca Fundep, questões muito atuais para eu resolver com você. Então eu resolvo essas questões, explico o assunto e ali dentro eu vou te mostrando onde que você pode cair, qual a pegadinha que pode existir ali dentro, e aí você estuda de uma maneira direcionada para o seu concurso. Veja que você tem 180 dias, né, de acesso ao seu curso, ou então até a aplicação da sua prova objetiva. Bom, não é? Então dá para você estudar isso bem direitinho e não deixar que o português seja um bicho-papão para você. Eu coloquei aqui uma questão da banca Fundep, ou Gestão de Concursos, do ano aí, ó, 2021, da Câmara de Uberlândia, Minas Gerais, da prova para contabilista. Veja só esta questão. Releia este trecho. Pense na fumaça que sai de um vulcão. Agora imagine compará-la à fumaça que sai do escapamento de um carro.
O acento indicativo de crase desse trecho é facultativo, obrigatório, né? O que ele é? Então vamos lá, vamos entender primeiramente essa questão de crase. Se eu falo para você assim, ó, fui à loja, o que você percebe aqui? Você percebe que quem vai a algum lugar. Então pede uma preposição a. Se você foi, é porque essa loja é uma loja definida para você. Então você usa o artigo definido, no caso feminino e singular, porque a palavra loja é feminina e singular. A soma desses dois as me dá um a apenas, e esse fenômeno se chama crase. E eu marco isso com esse acento viradinho para cá, ó, que se chama acento grave, diferente do acento aqui, ó, de Zezé, que é virado para o outro lado e é um acento agudo. Esse é um acento grave. Então, na verdade, o que a gente tem? Quando a gente une a preposição a com o artigo a ou as, quando ele é artigo, quando eu uno com o a pronome demonstrativo, que é aquele que significa aquela, ou quando você tem aqui a união com o a de aquele, aquela, aquilo, que é o pronome demonstrativo. Não é qualquer pronome demonstrativo, é o iniciado por a. Então, o este, o esse, esses daí não. Então, o que ocorre? Nós temos aqui a fusão do a e a gente marca isso com um acento grave indicativo de crase. Uma boa dica é a gente trocar essa palavra feminina por uma masculina. Então, por exemplo, eu troco loja por mercado. O que vai acontecer? Se eu colocar mercado aqui, ó, eu vou dizer que eu fui ao mercado. O que é ao? É a preposição mais o artigo. Então, significa que quando eu usei a palavra feminina, esse a aqui é a preposição mais a artigo. Por isso que a fusão desses dois as em um só, eu marco com um acento grave, indicativo de crase. Percebeu? Então veja que é muito simples você entender o que é o fenômeno da crase. Aí aqui está querendo saber sobre o uso do acento grave, nesse caso aqui, ó, a fumaça. O que você observa? Veja só, imagine compará-la à fumaça. Quem compara alguma coisa a outra. Qual é a coisa que vai se comparar? É esse lá, é o ela, né? Que tá falando ali daquela fumaça que sai do vulcão. Então aqui isso é o objeto direto. E diz aqui, compará-la à fumaça. Ou seja, quem compara alguma coisa que é o objeto direto a outra, que é o objeto indireto, porque eu falo a outra, então eu tenho a preposição. Faça o teste. Troque fumaça por qualquer palavra masculina que possa caber aí. Vamos trocar, por exemplo, fumaça por trovão. Qualquer palavra masculina que caiba. Então, imagine compará-la ao trovão. Como eu disse ao, significa que eu tenho a preposição mais o a artigo. Portanto, a fumaça eu tenho a preposição mais o a artigo. Sim, porque esse verbo é transitivo direto e indireto. E a fumaça é o objeto indireto que exige, então, a preposição a. Então, nesse caso, eu sei que o acento grave indicativo de crase, ele é obrigatório. Mas obrigatório por quê? Porque o verbo é transitivo e indireto ou bitransitivo? Esse nome bitransitivo é o nome que se dava ao verbo transitivo direto
e indireto. Na verdade, quer dizer que ele tem duas transitividades, o direto e o indireto. Foi o que eu te mostrei lá em cima. Então, esse verbo não é transitivo e indireto, ele pede dois complementos. Um direto, que é o lá, né, que é o caso A, de a fumaça, lá em cima, e o a fumaça, que sai do escapamento de um carro. Então, nesse caso, resposta letra D. Viu? Então, você pode revisar o que é crase e fez o teste aqui dentro desta questão. E ainda observou que esse nome bitransitivo é, na verdade, o verbo transitivo direto e indireto. Percebeu? É assim que a gente estuda para a prova do concurso. Não é ficar decorando regrinha de crase, regrinha de concordância, regrinha de regência. Não, a gente estuda diretamente na questão para a gente compreender o que a banca cobra e como a banca cobra isso aí, tá? Se você se interessou pelo nosso curso, bata um papo com a Malu pelo WhatsApp e converse com ela, e você vai perceber que você pode fazer um curso muito sério, tá? Um curso bem direcionado e por um preço muito baratinho, tá? Só lembre, na hora que você for conversar com ela, não coloque, se você falar assim, oi Malu, tudo bem? Não coloca acento não, tá? Sabe por quê? Porque Malu é uma oxítona, a sílaba tônica é a última, oxítona terminada em U. As oxítonas terminadas em U, como Malu, Tatu, Urubu, Angu, Caju, nós não acentuamos. Viu? É fácil estudar assim, não é? Então, é assim que a gente vai estudar com você as questões da banca Fundep para você passar nesse concurso. Estou aqui, ó, na torcida para você realizar o seu sonho. Agora, comigo, você pode ter certeza, o português com a Zezé Barino é simples assim. Muito obrigada, fique com Deus e paz e luz para você.